Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Pod Jogo, o podcast do Jogo do Poder. A edição de hoje será conduzida por mim e pelo jornalista Arimatea Carvalho. Olá, Ari! É um prazer estar novamente ao seu lado, Amadeu Campos, sobretudo quando a gente tem convidados tão bem preparados, Isso. Com um nível de informação tão alto quanto os de hoje. Isso, já anunciaremos, mas eu quero que você dê o serviço sobre o Pod Jogo, pois não? Os episódios inéditos vão ao ar no nosso canal no YouTube toda segunda-feira, às 19h30, também conhecido como 7h30 da noite. E você assiste em TV aberta, na TV Meio, em todo o Brasil, no mesmo dia, na segunda-feira, às 11h30 da noite, às 23h30. Toda semana, um episódio novo. Bem, os nossos convidados hoje são dois. Dr. Frederico Mendes, Dr. Fred Mendes, advogado. Seja bem-vindo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer, Amadeu, é um prazer, Ari, estar aqui com você, juntamente com meu sócio, meu amigo Felipe Salha, para a gente falar um pouco de tributação no agronegócio, trazer alguns pontos interessantes para o produtor rural do Piauí, Maranhão, do Matopiba. Isso aí. E o Dr. Felipe Salha, já adiantado pelo Dr. Fred, muito obrigado, seja bem-vindo. Eu agradeço pelo convite, Amadeu, Ari, estamos aqui para tentar ajudar um pouco aquelas pessoas que não têm muito conhecimento da área jurídica e principalmente da área tributária. Isso aí, os dois são especialistas em direito tributário e muito recentemente também no direito tributário voltado ao agronegócio, né, ao setor agro. E eu quero começar com os senhores falando sobre a questão do planejamento patrimonial e sucessório, porque ele envolve, claro, o agronegócio, mas envolve a todos e cada um de nós, não só as pessoas que têm muito dinheiro, mas também as famílias, porque é sempre um ponto de inflexão, de dificuldade na vida das chefes ou dos chefes de família, o momento sucessório. Qual é hoje o segredo? Qual é a orientação para um bom planejamento dessa sucessão? Amadeu, Ari, o segredo, né, assim, a chave para começar a trabalhar esse assunto é esquecer os tabus. Antigamente havia uma resistência muito grande, um preconceito nas famílias, sejam empresas familiares, que são a grande maioria das empresas aqui da nossa região, do Brasil. Havia um preconceito muito grande de tratar esse assunto. Os filhos ficavam inibidos, os pais também. Assim, você quer a minha morte, você está desejando que eu vá, você está de olho no meu patrimônio, enfim. Não é nada disso. Eu acho que hoje ainda persiste esse preconceito, mas é algo que já está bastante esclarecido. Então, é um assunto que o ponto de partida é o diálogo. Está mais maduro isso. Está mais maduro. Está mais maduro. Então, é um entendimento do líder, vamos chamar assim, né? Do ou da líder com o corpo da família, Felipe. Inclusive, corroborando aqui com o meu sócio e amigo, colega Fred, a gente vê, principalmente quando se trata de empresa familiar, que esse é um dos maiores calcanhares de Aquiles que você pode imaginar sucessão. Por quê? Vamos pensar hoje numa empresa familiar. Tem um patriarca que fez todo o patrimônio e ele está dentro da empresa e ele diz, bom, quem sabe aqui sou eu, quem manda sou eu, então eu não quero tratar sobre minha sucessão porque estão planejando minha morte ou estão desejando, mas a única coisa certa da vida é o quê? É a morte. E você tem que pensar que você, pessoa física, morrendo, a sua empresa não precisa morrer junto. E como é que você faz para que ela não morra junto? Fazendo um planejamento sucessório
Por quê? Neste planejamento, você pode colocar dentro das cláusulas de barreira, cláusulas de segurança e, principalmente, se ele, em vida, quiser fazer uma doação e já continuar tomando conta dos bens, ele pode fazer uma simples doação com reserva de usufruto. Dentro dessa reserva de usufruto, ele coloca cláusulas que dão garantia, que permite que ele possa continuar gerindo esse bem enquanto ele estiver em vida. Mas garante que, após a partida dele, já está tudo definido como vai continuar a empresa. Ou seja, a pessoa física pode morrer, mas a empresa não morre. Doutor Felipe Salha, eu quero me ater a esse assunto e tirar uma dúvida de leigo. Recentemente, nós tivemos no Piauí uma divisão de um patrimônio bilionário, eu não vou fulanizar aqui, citar nomes, não convém. E após a morte do patriarca do grupo empresarial familiar, como o senhor citou, as notícias que chegam aos jornalistas, inclusive várias notícias de portais, é que a briga entre os herdeiros continuou. E foi, né, divulgado antes que a divisão havia sido feita. Então, houve um planejamento patrimonial e houve uma sucessão antecipada. Aí eu pergunto, é preciso também que os advogados se cerquem de cuidados para que tudo aquilo que foi planejado, tudo aquilo que foi desenhado, não vá por água abaixo com questionamentos jurídicos posteriores? Bom, por isso que nós, quando vamos tratar de um planejamento sucessório, a gente tem uma conversa em separado com o patriarca e a matriarca, ou os dois juntos, ou um ou outro em separado. Por quê? Porque nós temos que sentir deles o desejo real deles, porque ele é o dono do patrimônio. Ele foi quem constituiu este patrimônio. Então, ele é quem vai dizer qual é o seu desejo pós-morte. Então, dentro disso daí, nós temos várias barreiras legais que a gente bota no papel. Não, eu ouvi falar que vai ficar para mim, para A, para B, para C, D. Como acontece sem haver o planejamento e sem haver o registro em cartório, isso é tudo feito dentro da lei, tem uma previsão legal, é tudo registrado e é tudo garantido que essa sucessão e o desejo seja cumprido. Agora, a grande vantagem do planejamento é o que eu digo. Além da preservação do ambiente empresarial, você tem a preservação do ambiente familiar. Pelo menos enquanto eles estiverem vivos. Sim. A expectativa, hoje eu lhe diria que 99% dos casos não há briga posterior. Se houver o planejamento, e geralmente eles têm o conhecimento. Isso não é feito em segredo de família, pode ser feito, mas geralmente é dado conhecimento aos herdeiros. Olha, quando ele falecer já vai ser desse jeito, porque é uma forma de se trazer para dentro da empresa o seu sucessor para garantir a continuidade da empresa. Não sei se vocês têm estatística, mas eu imagino que isso deve ter reduzido muito a mortandade de empresas pós-morte, hein, dos patriarcas e matriarcas. Né, Amadeu? A estatística no Brasil é que, assim, as empresas familiares, a existência dela, assim, até a segunda, terceira geração, assim, a redução, a taxa de mortalidade dessas empresas é um dado absurdo, né, quando não há esse tipo de cuidado. Quando há esse tipo de preparação, a taxa de permanência, de perpetuidade do negócio, ele salta, assim, exatamente o inverso. Exatamente o inverso. Não é garantia, né, 100% de que não vai haver questionamentos, mas até porque, como foi dito, são feitas diversas reuniões, né, e tanto agora aquele negócio que o combinado não é caro. O combinado não sai caro. Né? A regra é essa, de combinar as regras do jogo naquele momento, porque nós sabemos que um processo de inventário judicial, até mesmo dentro de um cartório, você sabe como entra, mas quando sai,
Ninguém sabe, porque são décadas, né? A gente tem em contato, todo mundo acha que pode dizer histórias de processos de inventários que rodam até hoje. Cria brigas familiares, esfacelam patrimônios. Intrigas, um negócio horrível. Então, assim, o planejamento em vida do casal, né, com os seus futuros sucessores, isso minimiza drasticamente essa possibilidade de conflito. Garantia não há, mas diminui demais. E esse é o principal ganho de um planejamento sucessório bem feito, tranquilo, baseado na lei, né? Existem outros ganhos, que é um ganho que às vezes que chama muita atenção, que é o ganho tributário. São as economias que você tem de custos. O processo de inventário é caro, né? Assim, você consegue transmitir o patrimônio, digamos, através de pessoa jurídica, que a carga tributária já cria já diminui. Então, isso também tem outros ganhos, além da harmonia e da sucessão, da perpetuidade do negócio. Então, esse é um dado que merece ser observado o quanto antes e por todos, independentemente, não é para grandes grupos de patrimônio bilionário apenas, né? Mas para famílias que têm ali seu 1, 2, 3 imóveis, vale a pena tranquilamente fazer esse tipo de trabalho. Bom, vamos lá, vamos seguir aqui falando agora sobre como é que funciona hoje a cessão, não sei qual é o termo correto, o empréstimo. Antigamente, eram os meeiros, né? Você tinha uma terra grande e você cedia, arrendava para que outras pessoas explorassem, trabalhadores arrendassem e explorassem a terra. Como é que funciona hoje? Hoje, o produtor rural, quando ele quer agregar um parceiro, ou quando ele não quer diretamente explorar a sua terra, ele pode fazer, tem duas possibilidades, que são contratos de arrendamento, né, uma espécie de aluguel, né, e contratos de parceria rural. Então, isso são as duas modalidades mais importantes, reguladas pelo Estatuto da Terra, né? E, a depender de qual caminho ele usa, ele pode ter uma melhor performance tributária ou não. Então, são esses dois caminhos que ele pode seguir. Aí vai depender do caso a caso o que é melhor. Geralmente, quando chega este processo aqui para a gente analisa duas coisas. O custo que ele vai ter para a produção e quantos ele pagaria de imposto com a venda desses seus produtos. Dependendo do caso, pode ser um arrendamento, como pode ser uma parceria. E dependendo do caso, existe um processo que chama hibridização, que é um misto de arrendamento com parceria, que você reduz a carga tributária violentamente. E tudo dentro da lei. O Felipe falou uma palavra que, assim, ela quando a gente usa, a gente sempre se diverte um pouco, assim é uma situação, porque é uma palavra, assim, hibridização, é algo muito complexo. O que é isso, a hibridização? É o produtor rural usar a pessoa física e a pessoa jurídica dele próprio. 98%, ao mesmo tempo. 98% dos produtores rurais do Brasil trabalham na pessoa física, porque é mais vantajoso tributariamente, é mais simples para operar. Então, o dado é esse, né? A esmagadora maioria, somente hoje, grandes conglomerados, grandes produtores é que estão na pessoa física. Na pessoa jurídica, perdão. Mas essa realidade tem mudado. E aqui, no Matopiba, aqui especialmente no Piauí e Maranhão, a gente observa, infelizmente, que as coisas demoram mais a chegar. Essa chamada hibridização, que é esse uso misto de pessoa física e pessoa jurídica, isso é algo que no Rio Grande do Sul, no Mato Grosso, no Paraná, já é feito de olho fechado. É feito já desde há muito tempo. Então, hoje, dentro mesmo desse contexto de planejamento sucessório patrimonial, a gente orienta aos produtores rurais, né, para que eles passem a utilizar também pessoas jurídicas. Por quê? Porque ele vai colocar, por exemplo, dentro da pessoa jurídica, a parte de patrimônio, por exemplo, as fazendas, os equipamentos mais importantes. Então, com isso, ele consegue ter uma gestão melhor disso daí,
ele consegue ter mais até condições de negociar taxas melhores com os bancos e conseguem, dentro de contratos de parceria, de arrendamento, ter uma performance tributária melhor. Né? A título de exemplo, aqui eu vou trazer uma situação de um produtor que fez um arrendamento, né? Os arrendamentos são feitos normalmente, no caso a gente atua muito na questão dos produtores de soja, então os pagamentos são feitos em sacas de soja e depois é feita uma conversão em real. Né? Então, nesse contrato aqui, ele teria um faturamento anual de em torno de 350 mil reais, pouco menos que isso, ano, né? Como eu disse, anual. Então, se ele, por exemplo, ele usa o modelo de arrendamento, ele simplesmente faz o contrato, entrega lá o patrimônio e fica em casa tranquilo, recebendo aquele valor fixo. Se ele faz isso como pessoa física, né, ele vai ter um custo tributário de em torno de quase 90 mil reais. Né? Se já na pessoa jurídica, esse custo já cai para 47 mil. Metade, né? Quase a metade, exatamente, Amadeu, quase a metade. Se ele já está fazendo isso na pessoa, aí isso não no arrendamento. Tá. Agora, ele pode também optar por fazer uma situação mais complexa, que é a parceria rural. Né? Isso eu falei primeiramente do arrendamento. Né? É uma coisa mais cômoda, é um aluguel. Arrendamento é aluguel. Tá. Né? Na parceria é diferente, é um contrato que dá um resultado bem melhor para ele, mas tem uma série de requisitos que ele deve cumprir para que isso seja realmente verdadeiro. Né? Sob pena de ter autuação da Receita Federal ser uma fraude. Você precisa ter muito cuidado com isso. Nesse parênteses, antes até mesmo de falar dos requisitos, eu chamo a atenção, a gente tem visto, acompanhado, né, como as coisas acontecem muito lá de baixo, que vem subindo. Né? Por exemplo, a Receita Federal tem uma operação justamente com a Polícia Federal, a Declara Grãos, né, que muita gente, por perceber esse benefício tributário do contrato de parceria, faz um contrato de papel, quando na realidade é um arrendamento. Então, a Receita Federal... Essa burla hoje está sendo muito... Está sendo coibida e as penalidades são duras. Né? Então, assim, a gente tem todo o cuidado de orientar o produtor para não buscar esse caminho da facilidade. Nós sabemos que pode dar ruim. Muita facilidade gera problema. Doutor Felipe Salha, o agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo. Tributação. Os seus clientes se ressentem muito de uma tributação excessiva e, aproveitando esse item da tributação, a reforma tributária veio para facilitar a vida do agro? Bom, eu vou começar pelo fim. Sim. A reforma tributária, você vai ouvir e ver pessoas fazendo críticas e fazendo elogios. Eu faço crítica e faço elogio a ela. Ela tem o lado bom e o lado ruim. O lado bom para o agro foi que a cesta básica, a básica, ela não vai ter tributação nenhuma. É zero, alíquota zero. Tem uma que eles chamam cesta básica estendida, que tem uma redução de 60%. Até aí está tudo maravilhoso. A crítica que eu faço é que, numa transição que eles estão propondo, você pegar o produtor, o pequeno produtor, que não tem uma assessoria contábil, jurídica boa, ele vai ter muito problema nessa transição. Por quê? Porque se juntou tributos estaduais e municipais numa cesta só, e federais também, que foi o IBS. E ficou umas contribuições que eles chamam CBS, que essa é só federal. Neste tributo, o IBS é um tributo que ele vai ser compartilhado, União, estados e municípios. Vai ser criado um fundo de administração, um comitê gestor, que eu faço aqui a minha crítica como ex-auditor fiscal do Estado, quem vai gerir este comitê. Sabendo que nós temos mais de 5 mil municípios, 27 unidades federadas, considerando o Distrito Federal, e são, parece que, 25 assentos, 30 assentos. E aí, quem vai representar quem? O interesse vai caber a quem? Quem está lá vai querer puxar para o seu estado. Então, e outra coisa, uma crítica que eu faço, eu acho que é uma crítica geral de todos os estados. Os estados não vão ser os arrecadadores. É bom que se frise isso.
Quem vai arrecadar vai ser a União, por meio desse comitê, e lá vai fazer o partilhamento dos seus recursos para cada uma das suas Perda de unidades. autonomia de arrecadação. Perdeu a autonomia. Perdeu a autonomia. Eu quero falar aqui, doutor Fred, sobre uma novidade, não sei se é tão nova assim, mas que é pouco utilizada pelos produtores, que é o crédito de exportação do ICMS. Queria que o senhor explicasse que crédito é esse e por que ele não está sendo usufruído pelos produtores. Muito bem. Existe uma máxima que diz que não se exporta tributos, né? O produtor rural aqui de Baixa Grande do Ribeiro, de Uruçuí, de Bom Jesus, de Nova Santa Rosa, ele compete, né, no mercado chinês, por exemplo, com o produtor norte-americano, com o produtor de outros países. Então, o produto nosso, nacional, ele está dentro de um mercado global, então, assim, não se deve tributar exportação. Então, a Constituição Federal protege isso. E, então, nesse sentido, é que muito do que ele paga de tributo para plantar, né, por exemplo, dos insumos que ele compra, né, ele pagou ICMS, né, para comprar semente, pagou ICMS para comprar defensivos agrícolas e entre outros produtos. Então, aquele valor que ele gastou para produzir, na medida que ele exporta, ele tem direito, né, de receber um crédito na mesma medida daquele que ele gastou de ICMS na entrada desses insumos, na medida que ele exportou isso daí. Então, isso é uma previsão legal, né? A lei do ICMS do estado do Piauí e de todos os estados do Brasil prevêem esse tipo de benefício. Qual é esse percentual? Se ele gastou R$100 mil de insumos para produzir e ele exportou 100% daquela sua produção, ele tem direito a ter o crédito de R$100 mil. 100%. Tá, não é o dinheiro, é um crédito. É um crédito, é um pedaço de papel que ele recebe. E ele vai poder usar isso com... Ele abate dívidas próprias, mas se ele exporta, ele não tem obrigações de ICMS, então ele não tem o que pagar internamente. Então, o que é que ele faz? Ele vende no mercado interno esse crédito para empresas de varejo, especialmente, que precisam pagar ICMS em grande volume e que necessitam, aí negociam isso com um pequeno deságio. Então, hoje... o mercado que está hoje não está funcionando. Funciona. Mas pouco. Mas bem aquém das possibilidades. Subutilizado. Bem aquém das possibilidades, sim. Por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento e falta de informação. Porque tem esta previsão, ela está na Constituição, está na Lei Candir e está... Não é uma novidade. No ICMS. Não, isso já desde 88, desde a Constituinte está lá isso aí. Há décadas. Então, mas precisa operacionalizar. Doutor Felipe, o senhor está tendo agora trabalho dobrado para defender os seus clientes e o doutor Fred Mendes, porque o Maranhão está bitributando os nossos produtos de exportação, que dominam a nossa pauta econômica, né? São as nossas commodities. Que briga é essa, Piauí e Maranhão, para todo mundo quer tributar o agro? Bom, vamos esclarecer o que é isso aí. Foi criado no estado do Piauí uma tributação chamada FDI, que é Fundo de Desenvolvimento da Infraestrutura do Estado, que tem uma alíquota prevista em lei de 1,65% em cima do total do valor exportado. Ok? Tudo bem, isso aí seria uma tributação altíssima, e eu vou explicar por que ela fica alta, porque ela é em cima do faturamento. E se você considerar, não é em cima da margem de lucro, é em cima do faturamento. É um negócio meio perverso, porque dependendo desse produtor, se ele é um grande produtor que teve uma alta produtividade, ele pode chegar a ter uma margem de lucro de 10%. E ele vai tributar 16,5%. 16,5% de um imposto que é chamado FDI, que é um Fundo de Desenvolvimento de Infraestrutura. Ele já pagou tributos de todas as formas, imposto de renda, pagou o ICMS, mas ele vai ter o retorno se ele pedir o crédito de exportação, mas esse daí ele não tem direito a nada. E, a meu ver, a minha opinião, é que é um fundo inconstitucional. Até porque, como dito pelo doutor Fred,
está na Constituição previsto que não se exporta imposto. E nós estamos criando um imposto dentro da linha da exportação. E aí, o que está acontecendo hoje aos produtores rurais? Na realidade, começa agora, dia 25 de fevereiro, que no Maranhão também criou um fundo, lá chama SEG, e esse fundo lá é de 1,8%. E lá na previsão da lei está dizendo que quando vier os produtos de exportação dos outros estados, será taxado também com 1,8%. Ou seja, ele vai ser bitributado. Vai ser tributado pelo estado do Piauí em 1,65% e pelo estado do Maranhão em 1,8%. E o interessante é que esses fundos devem ter hoje talvez uns 7, 8, 10 estados que tenham, não mais do que isso. Eles já têm alguns anos, especialmente no Mato Grosso, FETAB, e eles havia um questionamento muito forte em torno da constitucionalidade deles, e a reforma tributária, a emenda constitucional 132, que foi lá no final de 2023, ela constitucionalizou esses fundos. Ela disse, olha, os fundos existentes, as contribuições... A tese aqui do doutor Felipe fica como tese, que eu considero inconstitucional, mas estão dizendo lá que é. Mas a própria Constituição, aí é que está o detalhe, ela fala da previsão dos fundos, né, que podem existir, ela constitucionalizou, Amadeu. Aí entra já aquela velha história do manicômio judicial tributário, manicômio tributário do Brasil. Que você vai explicar isso para um estrangeiro que quer investir aqui, mas é outra história. Então, o que é que acontece? Há um ano e meio, há um ano e pouco atrás, a Constituição constitucionalizou, diz que pode. Nessa semana agora, o Pará está criando o fundo dele, nas últimas semanas. E já há tramitando no Congresso, foi proposto por um deputado de lá, do Pará, uma emenda à própria Constituição para proibir a proliferação desses novos fundos. Então, assim, você imagina... Estão fazendo e querendo proibir? Dá com a mão, tira com a outra. Dizendo, assim, quem fez. Quem não fez, não faz mais. Né? É aquele samba, né, do velho, assim, planejamento, a segurança jurídica. Eu acho que vale no Estado, acabou. Não pode valer... Não sei se você sai de Estado em Estado. Bitributando, tritributando, politributando. Você já pensou, olha a situação que a gente pode chegar. Vamos supor que o Pará criou. O Pará cria e diz, toda mercadoria que passar, nós vamos tributar. E supondo que só houvesse um porto no Pará, o produtor piauiense ia pagar. O fundo aqui no Piauí ia pagar no Maranhão, ia pagar no Pará. Tritributado. E outra coisa, se você observar, os corredores de exportação no Brasil... parte da soja do Mato Grosso, eventualmente ela sai aqui por Itaqui, no Maranhão. Então, você imagine, o trem que vai trazer a soja do Mato Grosso ou de outros estados, não se atentou para isso ainda. Que vai passar em 2, 3 estados e vai somar, e vai ser uma cobrança em cascata. Né? Porque vai cobrando da anterior, vai cobrando e você imagine que isso... Vai cair para quem? Para o Supremo. Vai. Com certeza, essa Supremo, vai chegar no Supremo Tribunal Federal. Não tem como não se discutir isso agora, na Corte Constitucional. Governador Rafael, use logo o dinheiro desse fundo. Senão o senhor perde lá no futuro. Se ficar, é verdade. Agora, que a gente está aqui já chegando no final do nosso pós-jogo. Há uma crítica, e eu ouço isso de políticos, deputados, assim, o agro paga pouco imposto. Pouco do que o agro arrecada fica no estado do Piauí. Você produz e, por exemplo, o município que recebe esse empreendimento, o povo daquele município pouco se beneficia. Essa é uma crítica justa? Não. E eu cito como exemplo, visite Bom Jesus, visite Uruçuí. Quem foi há 20 anos atrás e vai hoje, se surpreende. Virou outra realidade, é uma outra cidade, aumentou a rede hoteleira, postos, restaurantes, tudo isso aí gera emprego.
E quando gera emprego, você paga salário. Você paga salário, essa pessoa consome. Ela consome, vamos só falar, água, energia, gás, arroz, feijão, combustível, compra um carro, compra uma moto, compra uma bicicleta, movimenta a economia. Agora, se for falar, o produtor em si paga pouco tributo para aquele município, é uma outra injustiça, porque participa da divisão do ICMS, da cota parte do ICMS, a produção que foi gerada naquele município pelo agro. Tanto que hoje, uma das maiores arrecadações de ICMS do estado do Piauí é Uruçuí. Você quer complementar? Pois é, então assim, você vê a pujança desses municípios. Aqui em Caxias, por exemplo, o comércio de revendas de implementos agrícolas, em Bom Jesus, em Uruçuí, em Baixa Grande do Ribeiro, a massa de salários que é paga são salários extremamente elevados, uma realidade. O problema é que esse dinheiro, o uso dele é político, né? Pelas forças políticas. Não, aí o agro não tem Não, mas como. aí não. Não, mas aí assim, mas aí efetivamente... foge Pois foge. é. Então, Mas- assim, a tributação, ela é, acreditamos, consentânea ao nível de risco também da atividade. Né? Uma A atividade que gente está falando depende... quando dá tudo certo, né? né? Quando dá tudo certo, às vezes é bom. E a expectativa esse ano, graças E a outra Deus... coisa, e quem trabalha empresarialmente é para dar bom. É para ganhar, é para ter É claro, isso aí necessariamente vem para qualquer atividade. qualquer atividade. Qualquer atividade econômica. O objetivo é o lucro. O objetivo é o lucro. É o lucro, Não tem né? história. É o Tem, lucro. então, tem que ser para lucrar mesmo. É. É por isso que está aqui. Porque se não estivesse lucrando, não ficaria, correto? Olha, e outra coisa É claro isso. surpreendente que poucas pessoas sabem são as faixas salariais de quem trabalha no agro. Eu não estou autorizado a dizer valores, Não mas diga porque eu ainda tenho. Nós Acho que eu ainda po- consigo me recolocar no mercado de Olha trabalho. aí, Ari, dois aqui. Já vou lá deixar meu Dois currículo. que já... Ari, Operadores eu vou e só lhe dar colheitadeiras são uma ideia. impressionante. Os que eles chamam esteiristas, que é os que trabalham com aquelas máquinas grandes, colheitadeiras, que têm alta tecnologia, eu vou te dar um chute aqui por baixo de quanto eles ganham. Em média, R$18 mil. Não Ari, não pode ser. vamos... Você ainda... De jornalista para esteirista. E falta mão de obra. E Faltava. 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 Dois aqui já estão se Então, habilitando. são coisas que quem não conhece, quem não vive o agro, não tem noção dessa riqueza que está sendo gerada no estado do Piauí. Bem, a gente chega então para a reta final, Ari. Então, faça as honras, por favor, da nossa Olha, reta para quem não final. sabe, o engenheiro, o ex-auditor fiscal, o ex-superintendente do trabalho aqui no Piauí, doutor Felipe Salha, ele é um chefe gourmet. Opa. Ele tem um canal no YouTube de culinária que ele desenvolveu durante a pandemia de Covid-19. E eu queria saber, você sabe cozinhar bem mesmo, doutor? Bom, Ou é só propaganda? eu sou suspeito de falar porque tudo que eu faço eu gosto. Mas por quê? Porque eu só faço o que eu gosto. Ainda tem outro lado da coisa. Então, eu faço e eu gosto. Mas na pandemia surgiu por uma brincadeira, porque todos nós passamos por aquela pandemia, fica em negócio casa, horrível. trancado e tal. E aí, nós ficamos toda a família dentro de casa, trancado dentro de casa. E eu sempre gostei de cozinhar, porque quando eu saí para morar fora com 15 anos de idade, era uma outra realidade que hoje essa turma jovem não sabe o que é receber uma mesada mesmo. Era no começo do mês, só recebia que no não outro mês. esticava e não tinha. Não tinha cartão de crédito, não tinha, então recebia a mesada. Pix. Não tinha Pix, você recebia o dinheiro, então você tinha que se virar os 30 dias. Nos 10 primeiros dias você fazia a farra, ia para um restaurante, alguma coisa e tal. Aí depois caía na realidade. E aí, na realidade, você tem que se alimentar. Vai se alimentar como? Tem que ir para a cozinha, comprar no supermercado, compra e vai fazer as tudo coisas. de boi Wilson, com pão. E aí, Maionese amassadinha. Opa. e aí eu passei por esse processo da minha juventude, estudando fora, desde jovem, e quando voltei, parei um pouco, porque você chega em casa, tem uma secretária que vai fazer sua comida, tal. Mas aí, quando chegou na pandemia, o que aconteceu? Todo mundo dentro de casa, não tinha secretário por conta da pandemia, não tinha. Então, eu vou para a cozinha, começar a fazer comida. Todo dia eu fazia uma comida, todo dia meus filhos postavam no Instagram, no Facebook. Aí deu certo. E aí todo mundo perguntava, cadê a receita? Cadê a receita? Cadê a receita? Eu disse, não. Então, vamos criar um canal no YouTube e vamos chamar Delícias do Salha. E assim foi criado
Hoje, esse canal tem mais de 17 mil seguidores Olha aí. e tem um quase... Não, hoje eu tenho 80 receitas gravadas lá. Mas qual é a melhor? Todas. Não. Doutor Fred, Eu acho que entregue aí. eu acho que a da esfirra é a campeã. Olha, É. esfirra. Porque aí tem o lado do sangue, né? O Cadê lado a árabe. seara do Dr. Fred Mendes? Vai. São os bons vinhos. Opa! Eu já encontrei em bons restaurantes apreciando um vinho. Então eu quero que o senhor diga aqui para a nossa audiência Cabernet Sauvignon. qual o tipo de vinho, qual o tipo de uva que o senhor gosta. Aconselha aí para uma carne vermelha, para um peixe. Arimaté, essa sua colocação, você dá um pouquinho desatualizada. Opa! Porque a última vez que eu encontrei, você estava no restaurante de vinhos. É verdade. Mas assim, o que acontece? Eu já há quase 8 anos, há um pouco mais de 8 anos, que eu assim, aboli a questão do álcool. Opa! Cancelei. Hoje em dia... Você ainda tem garrafas em casa? Não. Ah, que pena. Não. Então, assim, mas é interessante que às vezes eu chego nos restaurantes e os garçons que me conheciam de antigamente, né, falavam, doutor Fred, você vai tomar o quê? Aí eu... Me traga água, me traga um... Você tem chá verde? Eu gosto muito de tomar chá. E, inclusive, mate, tomo muito chimarrão lá no sul do estado, que vai para Bom Jesus, nos centros de tradição gaúcha que nós temos lá no sul do estado. E então peço chá, às vezes, peço suco. Mas o doutor Fred, você tá brincando? Né? Assim, não. Cadê aquele Fred? Cadê aquele Fred de antigamente? Falei, não, eu parei de beber. Mas aí o garçom, assim, com aquela intimidade, né, que se tem, né, que se cria em mesa de bar. Doutor Fred, mas eu não acredito. O senhor parou de beber. Eu falei, olha, mas eu também não acredito, quanto mais você. Então, estamos conversando. A safra do chá, vamos lá. Né? Então, já tá... A safra boa com o bom chá. Um bom chá pro Ari. Eu ia dizer assim, mas relembre aí Mas interessante, a última não. garrafa. Você disse, Não, a última garrafa de vinho eu vou lhe falar aqui. Hoje em dia, para quem está nesse meu time, que são muitos já, Sim. Por exemplo, as cervejas sem álcool hoje são muito boas. Tem uma pessoa, um amigo nosso, que estava na 7ª garrafa de long neck e, meu Deus do céu, nada, eu estou muito forte, mas foi perceber que era sem álcool. Né? Então, o meu irmão, o Valério, ele falou, Fred, eu tô aqui com um vinho sem álcool para te dar de presente. Vinho sem álcool? Vinho sem álcool. Eu fiquei, assim, eu fiquei arrepiado, emocionado. Meu Deus, vou voltar aqui aquele hábito que eu tinha realmente de tomar e beber vinho e tudo. Aí eu fiquei porque eu fiz o paralelo imediato da cerveja sem gosto, álcool para a cerveja com álcool, porque essas que sabor semelhante. bem semelhante. Eu fiquei emocionado até quando ele falou que estava com a garrafa de vinho sem álcool. Mas Era fake news. Não, é verdade. É vinho sem álcool. Mas é suco de uva. vinho sem álcool. Eu soube até que tem uns espumantes, que não sei se pelo gás, dá uma sensação melhor de paladar, que lembra os espumantes. Mas vinho sem álcool é suco Time de de uva. futebol? Flamengo. Flamengo, não praticante, mas sou flamenguista. Flamengo, claro. Toma, Ari, pra você aí, 3-1. Olha aí, muito bem. Eu sou Ari, mas riverino. eu vou lhe dar uma sugestão de vinho. Pois não. Procure um vinho chamado Nicola Bonarda. É uma uva Nicola Bonarda, Bonarda. é da Catena. Então foi uma uva elaborada pela própria vinícola. Isso, é uma Porque essa uva eu não conhecia. É uma uva chama Bonarda. Esse vinho, realmente, eu não sou bebedor de vinho, mas esse vinho eu bebo. Eu vou procurar. Bem, eu quero agradecê-los pelo papo, pela presença, doutor Fred, muito obrigado. Eu agradeço, Amadeu, Ari. Obrigado, doutor Doutor Fred Felipe, Mendes. muito obrigado. Agradeço ao convite, estamos sempre à disposição. Muito bem, Ari, serviço final. Olha só, esse episódio você confere no nosso canal, assim como todos os outros, do podcast mais ouvido do meio norte do Brasil, no YouTube. E toda segunda-feira, às 7h30 episódio novo. E às 11h30 na TV aberta, para todo o país, na TV Meio. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima.